Olá, pessoa querida, seja muito bem-vindo ao CPV, o nosso canal maravilhoso de boas notícias, boas histórias, boas vibrações, bom, tudo de bom, maravilhoso. Opa, eita, nós, que a pessoa pegou um trem-bala. Ai, seja muito bem-vinda, pessoa querida, a esse canal onde nós podemos aprender a desenvolver a nossa personalidade, né? É um canal de desenvolvimento pessoal, de aprendizado e eu fico muito feliz por ser a idealizadora desse canal abençoado. Meu nome é Elvi. É exatamente isso. Eu vi. Tipo, eu vi um passarinho. Ai, por muito tempo eu não gostava do meu nome. Na verdade, eu descobri o meu nome quando eu tinha meus 9, 10 anos, porque as pessoas só me chamavam de Vivi. E pra mim era Vivi o meu nome. Eu nunca nem imaginei que tivesse, tipo, se fosse Viviane, sei lá. Era Vivi. E eu me lembro que eu mudei de escola e a professora A professora, na hora da chamada, falando os nomes lá, e ela falou: eu vi, e eu lá na minha. Eu vi. Aí uma das meninas, né, olhou pra mim e falou assim: é você? Eu falei: eu? Meu nome é Elvi? Ai, gente. Pra quem não sabe, eu fui criada num orfanato. Pra você que chegou agora, né? Eu fui criada num orfanato e lá me chamavam de Vivi. E por incrível que pareça, eu acredito que na escola também eu era chamada de Vivi, porque, enfim, as professoras eram conhecidas, então me chamavam de Vivi, todo mundo me chamava de Vivi. Então eu não sabia meu nome até mudar de escola e ser chamada de Elvi. E foi um susto. E eu não gostava do meu nome, não gostava. Quando me chamavam de Elvi, e ainda ficava com as brincadeirinhas, né? Ai, eu vi um passarinho. Ou então gritava, eu vi. Aí eu olhava, ah, um negócio ali que passou. Eu vi. Eu olhava, sem graça, né? Ai, gente, naquela época eu sofria bullying. Mas tá tudo certo. Ai, tudo certo, deu tudo certo, tô aqui. Às vezes com uns parafusos a menos, mas tá tudo certo. E estar viva e bem e feliz é o que importa, né? É isso mesmo. Alguns anos de terapia, né? Que a gente vai precisar fazer para lidar com essa situação, mas olha, eu tô bem. Por acaso, se por acaso você me encontrar na rua e eu estiver falando sozinha, é porque eu estou em reunião comigo mesma, certo? Vamos continuar aqui esse nosso livro abençoado que nós estamos lendo, né? A fé que remove montanhas. Gente, ai, eu tenho que falar para vocês, eu amo falar sobre a fé. Amo falar sobre diversos assuntos, né? Desde que eu saiba do que eu estou falando. Porque às vezes, né? Tem pessoas que falam de coisas que não sabem, que não entendem, mas falam. E muitas vezes eu já fiz isso também. Falei de coisa que eu não entendi, mas por isso eu falo aqui com vocês sobre coisas que eu estou estudando, coisas que eu gosto, coisas que eu acredito e coisas que eu entendo assim bem pouquinho, né? Porque entender tudo, ninguém nunca vai entender tudo. Ninguém tem todas as respostas, né? Salomão, no livro de Provérbios, ele fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Vários, né? Então, e tem um outro verso na Bíblia que eu gosto muito, que fala: de tudo retém o que é bom.
Retém aquilo que é bom, aquilo que serve para você. Se você acha que não serve, deleta. Mas se para você aquilo faz sentido, vai atrás. Vai atrás que você vai encontrar respostas maravilhosas e conhecimentos incríveis que vão agregar na sua vida e que vão deixar a sua vida mais plena. Certo? Vamos aqui, estamos no capítulo 4 do livro A Fé que Remove Montanhas e o capítulo também é A Fé que Remove Montanhas, o título. Vamos lá. Ai, que delícia! No caminho entre Betânia e Jerusalém havia uma figueira, e Jesus e seus discípulos foram até ela para apanhar figos, pois estavam com fome. Não havia fruto nenhum. Jesus amaldiçoou. Outro dia, o que Jesus falou sobre a figueira, quando ele viu que não tinha frutos, porque a figueira, ela é uma árvore diferente, né? Ela primeiro dá frutos para depois sair as folhas. Então, se uma figueira estiver toda cheia de folhas, é sinal de que ela está toda cheia de frutos. Mas nesse caso, eles chegaram lá e a figueira só tinha folhas e não frutos. Então, Jesus olhou para ela e falou: nunca mais nasça fruto de ti. Outro dia, ao passarem pela figueira, Pedro viu que estava seca e ficou admirado. Jesus aproveitou o momento e disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não vacilardes, não somente fareis o que sucedeu à figueira, mas se disserdes a este monte: sai daqui e lança-te ao mar, assim acontecerá. A gente encontra isso em Mateus 21. Capítulo 21, verso 21. A verdade de que a fé remove montanhas teve origem neste episódio da vida do Mestre. Fico refletindo nessa afirmação e me interrogo se ele estava falando em parábola, usando apenas uma comparação forte, ou estava declarando uma verdade literal. A descrição é tão direta que leva a pensar que ele estava trazendo uma verdade absoluta. De imediato, torna-se difícil aceitar que exista uma força ou uma fórmula capaz de remover uma montanha daqui e jogá-la no mar. Mas espere um pouco. A ideia não é tão inconcebível como você está imaginando. Hoje, por exemplo, você pode apertar um botão e, num instante, pela explosão de uma super bomba, lançar a montanha ao mar. A energia vulcânica tem derrubado montanhas e tem erigido imensas montanhas. Quer dizer que a força capaz de mover montanhas existe. A força interior é o subtítulo. Há inúmeros fatos que demonstram a capacidade humana de acionar uma fantástica força estranha e misteriosa através da mente. Jesus, por exemplo, acalmou com sua palavra as águas revoltas do mar da Galileia. As ondas serenaram e os ventos amainaram. Moisés abriu as águas do Mar Vermelho para que seu povo passasse a pés enxutos. Josué fez parar o sol para que seu exército conquistasse Jericó durante o dia. E ele parou o sol por quase um dia inteiro. O profeta Elias fez chover e fez parar de chover, segundo sua palavra. Tenho lido muitos fatos de pessoas que, pela fé, sobrepujaram frios insuportáveis, as águas gélidas do oceano, dias perdidos em montanhas sem alimento. Subtítulo: possível explicação. Querer explicar o fenômeno da força desencadeada pela fé parece uma façanha transcendental. Faz-me lembrar aquela vez em que uma senhora pediu ao inventor Thomas Alva Edison para que lhe explicasse a eletricidade. Respondeu Edison:
A eletricidade não se explica, minha senhora. Se usa. Eu vou repetir essa frase. A eletricidade não se explica, se usa. É a mesma coisa com a fé. Isso sou eu falando, tá? É a mesma coisa com a fé. A gente não explica, a gente usa. Ai, ai. O que importa, voltando aqui ao autor, o que importa é usar a força da fé. Ela existe, tem sido empregada por Jesus e por outras pessoas. Uma explicação plausível vem do fato de que o ser humano tem origem divina, é filho de Deus, feito à imagem e semelhança divina. Dentro da sua dimensão finita, vamos, né? Dentro dessa dimensão, nós temos uma capacidade criadora divina. Eu vou voltar e vou ler do jeito que ele escreveu, tá bom? Vou ler esse parágrafo todo. Uma explicação plausível vem do fato de que o ser humano tem origem divina. É filho de Deus, feito à imagem e semelhança divina. Dentro da sua dimensão finita, tem capacidade criadora divina. Deus criou o universo com suas galáxias, estrelas, planetas, Sol. Criou a terra com suas montanhas, oceanos, rios, florestas, vales, rochas, praias, vulcões, terremotos, ventos, nuvens, chuvas, calor, gelo polar, deserto. Deus criou seres humanos da sua própria espécie para continuarem a obra da criação do mundo. A simples análise dessas descrições da Bíblia fazem concluir que o ser humano é ser divino, com capacidade e poderes divinos. Em segundo lugar, que esses poderes divinos transcendem a dimensão natural e, por isso, tornam-no superior às forças e energias da natureza, portanto, com possibilidade de atuar sobre qualquer estágio da natureza e da matéria, inclusive remover montanhas. Vou fazer uma pausa aqui na leitura e vou dizer uma coisa que eu me lembrei enquanto lia. Em Gênesis, quando Deus criou, no livro de Gênesis, né, onde está descrita a criação do ser humano, diz que quando Deus criou o homem, ele deu a ele uma ordem, né? Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar, domine sobre a terra, enfim. Deus deu a você e a mim o domínio. Deu a nós domínio. Tem um verso bíblico que diz que Deus nos pôs por cabeça e não cauda. Ele nos fez para sermos cabeça, para dominarmos, não para sermos dominados e baixar a cabeça e vivermos como escravos, não. Ele nos fez para que nós dominássemos a natureza, né? Dominar. Enfim, vamos voltar aqui ao autor, ao livro, né, que estamos estudando. Como montanhas podem ser removidas, é outro subtítulo. Hoje, ninguém duvida que a palavra e a fé podem remover montanhas de forma natural. Por exemplo, um governante pode dar ordem para que se remova uma montanha. Em atendimento à sua palavra, milhares de pessoas com tratores, bombas explosivas, maquinarias, engenharia conseguirão transportar a montanha. Se não houvesse a palavra de ordem, a montanha jamais seria deslocada. Seja como for, ninguém porá dúvida de que aquela montanha foi lançada ao mar pela determinação da palavra. Até por esse tipo de consideração, o ensinamento de Jesus não é tão impossível quanto parece. Até porque Jesus não disse como a montanha sairia dali e seria lançada ao mar. Ele disse que, de acordo com sua palavra, aconteceria.
Eu vou abrir, tô abrindo aqui esse parêntese para dizer o seguinte para você. Se você quer algo, o como esse algo vai chegar para você não te compete saber. Deixa de ser curioso. Nessa sua curiosidade, você está atrapalhando daquilo que você quer chegar. O como. Gente, há infinitas possibilidades para esse como acontecer. Há infinitas formas daquilo que você quer chegar até você. Às vezes, pode ser alguém bem distante entrar em contato com você e te oferecer parceria de alguma coisa. Ou pode ser que, sei lá, você se casou com um milionário. Eu tô falando de dinheiro agora, né? Mas de repente você quer comer uma sobremesa maravilhosa e alguém vai lá e leva essa sobremesa para você, algum amigo querido, né? Ou, sei lá, tá com desejo de comer alguma coisa, a gestante, né? Tá com desejo de comer alguma coisa e fala, eu queria comer tal coisa. E aquela sua amiga que te ama mais do que a vida, vai lá e leva para você aquela coisa. Ai, gente, eu já fiz isso, é muito gostoso, é muito gratificante. Mas enfim, vamos voltar aqui ao a nossa leitura, né? Poder sem ação é zero. Deus sempre foi o poder infinito. No entanto, o mundo foi criado por ele há pouco tempo. Peraí. Vou ler de novo porque eu não entendi o que eu estava lendo, tá? Vamos lá. Deus sempre foi o poder infinito. No entanto, o mundo foi criado por ele há pouco tempo. Ah, tá, entendi. Então, ele é infinito, mas o mundo, a nossa Terra, tem pouco tempo de vida, ainda que sejam alguns bilhões de anos, né? Como diz a teoria evolucionista, diz que são bilhões de anos, ainda assim a vida no planeta Terra é há pouco tempo, né? Levando em consideração que 1000 anos para Deus é como se fosse um segundo, né? Ou um ano e um ano para, enfim, para Deus não existe essa questão de tempo, para nós sim. Vamos voltar aqui. Você tem poder, mas não é pelo simples fato de ter poder que seus projetos acontecem. Todas as pessoas do planeta têm poder, mas isso não basta. Há aquelas que não sabem que têm poder. Outras sabem que têm poder, mas não sabem usá-lo. Ainda outras conhecem a existência do próprio poder e não querem usá-lo. E há aquelas, agora parêntese meu, há aquelas que têm o poder, que sabem que existe o poder e que usam esse poder, né? Voltando aqui. O poder não é a ação, nem a materialização. Todo trator tem força, mas se não for acionado, não moverá uma palha. O avião tem poder de voar, mas não sairá do chão se essa força permanecer adormecida. Poder não é ação. Sem ação, não há materialização. Isso é verdade. Se a gente não agir, a gente não faz. Mas qual é o poder, afinal? Isso sou eu perguntando, não tá aqui. Qual é o poder, afinal? Se não é o poder que move montanhas, o que é? É a palavra determinada para mover montanhas. Deus é o poder infinito, mas o mundo somente foi feito quando ele disse: faça-se. A palavra é a ação divina todo-poderosa. Eu vou parar aqui um pouquinho e abrir um parêntese. Eu digo algo além. Além da palavra, os nossos pensamentos, né? Também são poder. Né? Aquilo que a gente pensa, a gente fala. Aquilo que a gente fala, a gente age, às vezes, né? Às vezes a gente fala aquilo que não faz. É por isso que tem aquele ditado, né? Faz o que eu digo, mas não o que eu faço. Então, quando alguém fala dessa forma, tem alguma coisa errada aí. Porque as minhas palavras têm que condizer com os meus atos.
E quando as minhas palavras e as minhas atitudes são iguais, isso transforma, é transformador. Vou continuar aqui. Veja como começa o Evangelho de João. No princípio era a palavra. Eu vou ler como eu aprendi. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus no princípio. Para ele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. O verbo. Então agora eu vou ler com a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus no princípio. Por ela foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ela. João 1, versos de 1 a 5. Paulo escreveu aos Hebreus: Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Está em Hebreus 11, verso 3. O princípio criador do mundo foi a palavra, ou verbo. Verbo é ação, o verbo é a palavra que aciona, né? Tipo o verbo amar, fazer, ser, existir. São verbos que determinam ações. Então, quando Deus falou faça-se, ele falou o verbo fazer, né? Ou haja, do verbo haver. Então, haja luz, faça-se a luz, né? Então, vamos continuar aqui. O princípio criador do mundo foi a palavra. A energia criadora do universo foi desencadeada pela palavra. O poder divino manifestou-se pela palavra. A palavra divina é una com Deus. Deus é a sua palavra. O ser humano também é a sua palavra. O poder criador de uma pessoa é exercido pela sua palavra. A palavra contém a energia, a substância e a forma. Tire o dom da palavra ao ser humano e nada acontecerá na sua vida. A palavra comanda o poder. Antes de falar aqui sobre esse subtítulo, eu vou falar a respeito fazer um comentário aqui desse tire o dom da palavra ao ser humano e nada acontecerá na sua vida. E aí você vai me fazer uma pergunta, mas eu vi como é que ficam as pessoas que são mudas, elas não têm o dom da palavra. Será que não? Elas se comunicam e têm o dom da palavra, sim. A palavra delas, das pessoas que não falam, são os gestos. Elas gesticulam e falam. E muitas vezes emitem sons, né? Então, a palavra, eu vou dizer, ouso dizer, né? Que não precisa ser apenas dita, pronunciada, mas a palavra pensada, né? Tem muita força. Por isso que Jesus falou que quando um homem olha para uma mulher com pensamento, com intenção impura, em seu coração ele já adulterou com ela. Pensamento se traduz em atitudes, né? E muitas vezes em palavras também. Fechando parênteses, vamos terminar esse capítulo. A palavra nasce da mente, que é a manifestação do Espírito, que é a expressão divina, que é a expansão de Deus. A palavra humana, pois, tem poder criador porque toca o divino. Deus, ou o poder de Deus, se manifesta no homem pela palavra. Pela palavra você faz todas as coisas, e nada do que você faz pode ser feito sem a palavra. Os grandes exércitos nas guerras movimentaram-se pela palavra Os grandes exércitos nas guerras movimentaram-se pela palavra de comando. Nova York, Rio de Janeiro,
Paris, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Campos do Jordão. Todas as cidades apareceram pela palavra. Qualquer coisa que você tenha na sua casa é resultado da palavra de alguém. Mais do que da palavra, do pensamento. Isso aqui, essa garrafinha de água, saiu do pensamento de alguém. Alguém pensou, nossa, seria legal fazer uma garrafa assim, fácil de pegar, né? Para que as pessoas possam sair por aí com a garrafinha de água. Alguém pensou nessa garrafa. E ela saiu do pensamento dessa pessoa, né? Alguém desenhou, projetou e fez. Então, mais do que a palavra, mais do que a palavra pronunciada, tem a palavra pensada. E quando a gente pensa algo, a gente acaba fazendo esse algo acontecer. Quando a gente repete, né? Esses pensamentos, acaba criando um sentimento que acaba fazendo acontecer aquilo que a gente quer. Enfim, voltando aqui. Qualquer coisa que você tenha na sua casa é resultado da palavra de alguém ou do pensamento de alguém. Quero você saiba ou não, porque a sua palavra cria a realidade, ela sempre haja. Eita, nossa, está feio aqui o negócio. Haja? Não. Vou voltar. Quer você saiba ou não, porque a sua palavra cria a realidade, ela sempre age, uma vez que necessariamente toca o poder. Foi a palavra interior do homem que acionou o botão do foguete espacial, que por sua vez explodiu a sua força e esta o conduziu à Lua. Há controvérsias. A palavra não é a força, mas aciona a força. Como vem sempre fundida na força que produz o resultado da palavra, no fundo, tanto faz supor uma ou outra coisa. O exercício divino do homem só pode ser efetuado pela palavra. A palavra não é a força, mas aciona a força. E aí, qual é essa força? Tá curioso? Ai, eu vou dar um spoiler aqui. Ai, a força que a palavra aciona, essa força poderosa capaz de mover montanhas, é uma palavra com 2 letras. Fé. É sim. A palavra aciona a fé, que é a força mais poderosa de todo o universo. Porque para fazer qualquer coisa, você precisa ter fé. Acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo é possível. Então você vai e faz o que é necessário fazer para que aquilo saia da sua mente e se torne real. Para que aquilo saia da sua mente e se torne real. Algo que você pode segurar, algo que você pode enxergar, porque nos olhos da sua mente você já viu aquilo acontecendo. E vai se tornar real, porque você tem fé que vai ser real. Ai, gente, nossa, eu tô, sinceramente, eu tô muito emocionada e muito feliz por poder transmitir a você esse conhecimento magnífico, maravilhoso, estupendo, chamado fé. Uma fé desvinculada da religião. Uma fé desvinculada de preceitos e dogmas religiosos. A fé pura. A fé que vem direto da fonte que é Deus. A fonte de todo amor, de todo poder, de toda luz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto.
descendo do Pai das luzes. Eu creio nisso, eu creio profundamente que é possível. Tudo é possível aquele que crê, né?